Boa tarde. Já faz algum tempo que o pessoal tem pedido pra gente contar o nosso testemunho. A minha esposa não gosta muito de ficar na frente das câmeras, né? Ela tá ali assistindo o José Martins. Mas daí eu decidi vir aqui contar um pouco da nossa história, como é que a gente veio parar no campo, né? Como é que foi a decisão e quando que foi isso, o que que a gente fez para conseguir hoje estar morando no campo aí há quase 4 anos, né? Então tem aí o Wagner, né? O Ângelo, o Márcio, né? E alguns outros aí que já me perguntaram aí como é que foi a nossa experiência, né? De vida no campo. E então eu decidi gravar um pequeno vídeo aí, né? E aí eu vou contar um pouquinho de como é que foi. E eu espero que isso contribua, né? Com a experiência de cada um, ajuda a gente a tomar a decisão certa, né? Mas o fato é que Deus quer realmente que o seu povo saia das cidades, né? E venha morar no campo. Então o que aconteceu? Eu morava no Paraná, vou começar assim um pouco antes do casamento com a minha esposa, porque foi pouco tempo depois da decisão, né? Então enquanto eu morava no Paraná, ainda solteiro, já adventista aí por cerca de 7 anos, mais ou menos, eu tinha uma vida comum, né? Uma vida onde a reforma de saúde era não tomar café, né? Não comer carne de porco e alguns animais ali, de acordo com Levítico 11, né? E que a maioria observa, né? E no mais, era uma vida livre. No caso, a gente não sabia do grande problema do apetite, né? Da alimentação problemática que a gente tem na sociedade hoje. E era o que os irmãos viviam na igreja, então eu não via problema nenhum em fazer igual. Não existia incentivo para estudo do espírito de profecia, né? A gente já sabia de Ellen White, mas não existia aquele incentivo para o estudo do livro, né? Eu não estou culpando ninguém, o material sempre esteve à disposição. Inclusive, pouco tempo depois que eu recebi o estudo bíblico, uma senhora chegou para mim e me deu de presente o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Eu pensava que era um livro assim, sei lá, de receitas ou coisa mais ou menos assim. Eu pensei, não, quando eu casar eu dou para minha esposa, ela dá uma estudada, provavelmente vai ser mais útil, né? E esse livro ficou guardado lá, né? E livros como Eventos Finais, Grande Conflito, nunca foram estudados, né? E os demais também. E somente depois que eu me casei com a minha esposa, ela era aqui do Rio Grande do Sul, então eu vim pra cá, casei com ela, mas eu voltei pro Paraná e a gente morou 1 ano lá. A vida nossa continuou igual, não mudou nada praticamente no que diz respeito ao estilo de vida, só que agora eu estava casado, né? Então a gente via nossos filmes com bastante frequência, né? Seriados. O vestuário dela era como qualquer outra pessoa, né? Não tinha preocupação se a calça estava assim ou assada, não tinha restrições, não se conhecia, não se tinha conhecimento sobre a reforma do vestuário também. Então também tinha a questão das maquiagens, né? E tudo mais que as mulheres gostam, né? E pra mim, a gente até tinha uma pequena sorveteria, né? Numa lan house. E a gente consumia sorvete diariamente, sem qualquer restrição, né?
eu me lembro que eu tinha bastante problema respiratório. Qualquer resfriado, o pulmão carregava bastante, ficava bem pesado, bem complicado. E eu não sabia qual que era a causa. E era difícil virar um ano sem ter alguma enfermidade, algum problema assim. Tipo, hoje eu vou ter que ficar de cama porque não tô legal, tô mal mesmo. Então era comum essa vida e a gente nunca associou isso a estilo de vida. Achava que era uma coisa que acontecia normalmente como acontece com qualquer outra pessoa. Agora, quando eu conheci aqui o Rio Grande do Sul, quando eu vim aqui buscar minha esposa, eu gostei do lugar. Então a gente em 2010 decidiu voltar para cá para morar, né? Então eu abri um pequeno provedor de internet. E então a gente morou então em Igrejinha e começou um pequeno provedor de internet. Eu sempre fui pobre, minha esposa também. Pobre que eu digo, nunca se tinha dinheiro sobrando, né? É uma coisa comum até. Né? Uma boa parte das pessoas são assim. Elas não têm dinheiro sobrando para nada. Sempre gastam até antes de ganhar ele, né? Porque é a proposta da indústria, né? Do comércio, parcelar e isso faz com que as pessoas sempre estejam endividadas, né? E a gente não era diferente. Então quando a gente veio para o sul, teve o caso da minha cunhada, né? Ela trouxe para nós alguns DVDs, né? Do Daniel Spencer. E eu me lembro que naqueles dias eu estava junto com um amigo nosso de Minas Gerais, o Ricardo, e a gente assistiu junto aqueles DVDs. Na verdade era um DVD só, né? Um dos primeiros. Fizeram umas gravações do Daniel Spencer, nada bem organizado, foi uma gravação que alguém que foi ver as palestras Semana de Oração gravou. E eu achei interessante. A gente logo no primeiro vídeo falou, não, esse homem está pregando uma mensagem que a gente não está acostumado a ouvir. Vamos ver mais, porque a gente está vendo que o assunto que ele está trazendo aí é bíblico. E a gente foi vendo, achou muito interessante, né? E começou o despertamento por aí, né? E junto com essas mensagens, a gente também começou a ouvir conversas de que havia um grupo, né, na região, que eram considerados perfeccionistas, né? Fanáticos, pessoas que tinham sido, assim eles diziam, né? Tinham sido pessoas que davam estudos bíblicos, né? Líderes de igrejas, né? E anciões, né? Diáconos. E agora entrou por um caminho que eles chamavam de perfeccionismo, né? E aí eles diziam uma série de coisas, né? Como, por exemplo, eles se vestem de uma forma muito estranha, né? Eles vão na casa da gente e não comem nada, né? A gente quer assistir um filme, eles não vê nada, não quer participar das nossas atividades sociais. E teve até um caso, né? Tem duas gurias lá que diz que levaram um senhor lá pro sítio delas e mataram o homem lá. Opa, peraí, assassinato também tá nessa história. Mas como é que esse pessoal aí, tão firme na igreja, de repente pega um caminho e sai até matando os outros, né? Bem curioso, isso está estranho. Eu queria conversar com algum deles, mas em igrejinha não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém que eles consideravam que estava nesse caminho de perfeccionismo. Aí, um dia eu conheci um amigo, quer dizer, não era amigo ainda, a gente fez uma amizade em Três Coroas, né? O Jonas e a Lisiane. E aí o Jonas, num dia que a gente convidou eles para almoçar lá em casa, ele falou, Rafael, você já ouviu falar de um pessoal aí que, né, tem feito umas coisas diferentes, tem saído da cidade, estão morando no campo. Eu falei, pois é, eu fiquei sabendo, até queria conhecer algum deles, mas aqui na igreja não tem nenhum deles na igreja. Aí ele falou assim, pois é, minha irmã faz parte, ela tá nessa aí. Legal, onde é que mora sua irmã? Ela mora em Taquara.
Então eu falei assim pra ele, bom, vamos lá então, vamos em Taquara, porque você tá querendo visitar a sua irmã, você não tem carro, eu tenho um carro, nós vamos lá visitar ela e a gente aproveita e eu quero conversar com eles, pra ver se o que estão falando é realmente verdade. Então a gente foi lá aquele dia e a esposa do Jonas é até bem direta, né? Ela não perdeu tempo, ela já perguntou logo, escuta, ô Rose, por que é que vocês foram riscados da igreja? Eu até fiquei meio assim, falei, nossa, não era bem assim que eu ia chegar, mas tudo bem, eles já são da família, né? Então ela explicou, né, por que eles foram riscados da igreja juntamente com outros amigos. E a partir dali começou a nossa pesquisa, né? Não vou me estender muito nesses detalhes, mas a gente viu quais eram as razões que eram associadas com a definição de pecado, com a natureza humana de Cristo, com a reforma de saúde, né, do vestuário, mas principalmente a definição de pecado e a humanidade de Cristo. Então a gente começou a analisar os textos, né? Começou pela primeira vez a ter um despertamento ali, a curiosidade de estudar melhor o espírito de profecia, porque afinal a gente tem que saber quem é que está falando a verdade. Então eu até considero que uma situação como essa foi favorável para a gente começar a fazer um estudo mais aprofundado do espírito de profecia. E nesse estudo que a gente fez, ao mesmo tempo em que eu estava já sendo despertado, já fazendo esse estudo, iniciando esse estudo, a gente estava prosperando com o provedor de internet e eu estava já vendo que finalmente eu ia deixar de ser pobre. Até a minha esposa já estava bastante contente que a gente morava numa casa boa, né? Garagem para 2 carros, né? A gente comprou uma caminhonete e pagou todas as contas e o provedor estava crescendo. Isso tudo em um ano, né? Em um ano e pouquinho a gente estava com 120 clientes e crescendo rápido, né? Tinha pouca concorrência na cidade, então a gente estava trabalhando de forma tranquila, estava indo bem. Então a gente foi descobrindo coisas, né? Naquela pesquisa ali sobre essas questões aí de definição de pecado, a gente foi descobrindo não só isso, mas uma série de outras coisas. E eu comecei a olhar assim e falei, poxa, eu já estou aí há 7, 8 anos na igreja e nunca ninguém falou disso daqui. Não vi ninguém pregar sobre isso na igreja. Ou é eu que estou muito distraído na hora do culto, né? Aí eu comecei já a fazer algumas mudanças, né? A essa altura eu já tinha observado que esse grupo considerado perfeccionista na realidade não era perfeccionista, porque o que a gente vê de perfeccionismo no espírito de profecia não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam fazendo lá. Na verdade eles estavam certos, eles só fizeram umas mudanças no estilo de vida. Claro, comparado com o mundo isso é uma mudança radical, mas eu observei claramente que davam bons resultados, né? Então até mesmo os que não concordavam até elogiavam os filhos dessas pessoas. Embora não concordassem com os métodos, eles gostavam dos resultados, né? Eram crianças bastante obedientes, mais fáceis de lidar com elas, né? Não eram aquela coisa descontrolada, né? Crianças que dominam os pais praticamente. Eram crianças diferentes. Até as próprias crianças chamaram a atenção pelo seu próprio testemunho, né? Até a partir daí que eu finalmente decidi também a ter filhos, porque até então eu combinei com a minha esposa que a gente não ia ter filhos. Falei, olha, não dá pra ter filhos, a gente já casou, já se ajuntou, já conversando, né? Porque lá no Paraná, as crianças que a gente tinha na família, né, dos parentes, elas chegavam em casa e o que elas podiam destruíam tudo, virava tudo de ponta cabeça. Falei, não, acho que eu não vou ter paciência para ter filhos. Porque na minha mentalidade, uma criança nascia ou bondosa ou nascia problemática, assim, pela sorte. Né? Eu não associava isso com educação quase, até que associava um pouco, mas nem tanto, pelo menos nessa idade. Então eu via até que nesses considerados perfeccionistas, olhando as crianças, os filhos, e eu falei, não, peraí, não é bem assim. Não é que as crianças nascem com problemas, mas os pais que não estão dando uma boa educação também. Não é só uma questão de tendências herdadas, mas também cultivada, ensinada, né? Elas copiam os pais. Enfim,
Aí, fazendo esse estudo, eu comecei a dar passos mais rápidos do que a minha esposa, né? Eu comecei já a fazer algumas mudanças na alimentação. E já comecei a descobrir questões sobre o problema de morar na cidade, né? E eu sempre fui uma pessoa que tinha alguns defeitos, ainda tenho, mas eu tinha mais ainda. E que eu considerava até meio que impossível de ser vencidos. Agora eu estava vendo que o fato da gente morar na cidade tornava a situação mais complicada, né? E eu comecei a descobrir que pela contemplação a gente é transformado. Não basta saber o que é certo e o que é errado, mas se você convive diante do erro, mesmo que você não concorde, mais cedo ou mais tarde você vai praticar. Porque você passa a maior parte do tempo diante daquilo, né? Seria como alguém assistir um filme de Hollywood e na sua cabeça ele pensa assim, não, eu sei o que é certo ou errado, eu vou ver o filme, eu vou saber selecionar o que é bom e o que é ruim e tudo vai ser tranquilo, não vai ter piores consequências. E a gente viu que não era bem assim, né? E eu comecei a entender por que não vencia muitos dos males, né? Muitos dos pecados que a gente tinha. E então, textos, né? A gente leu Vida no Campo, a gente leu Patriarcas e Profetas, né? O livro Educação. Tem vários textos, eu até fico admirado que algumas pessoas falam, não é bem assim, porque, poxa, tem muitas referências, não tem como dizer outra coisa, né? Eu vou ler só um texto aqui, para não se estender muito, mas olha só esse da página 20, né, do Vida no Campo. Não há uma família em 100 que melhore física, mental ou espiritualmente por estar residindo na cidade, né? Fé, amor e esperança e felicidade pode se obter com muito mais facilidade em lugares retirados, onde há campos, montanhas, árvores, né? Enfim, aquilo que Deus já desde o início tem colocado para o ser humano, né? Aquele contato com a natureza, ele é de grande importância. E aí eu observei e vi que se a gente se mudasse para o campo, a gente ia tornar as coisas muito mais favoráveis para o nosso desenvolvimento espiritual. Então não se trata de uma questão de fugir dos últimos dias, da crise que vai vir, do decreto dominical. Isso vai ser consequência, a gente vai acabar se livrando de muitos problemas que vai ter na cidade, sim. Mas o mais importante não é isso, mas sim a gente se cercar de coisas que vão se tornar favorável ao nosso desenvolvimento, né? Então, tem a questão da educação dos filhos também, muito mais fácil, né? Eles não vão ter aquele contato diário, frequente, com outras crianças e dificulta muito a nossa educação, o nosso ensino para eles, né? Eles ficam muito mais dóceis, mais simples, mais fáceis de lidar, né? O Gabrielzinho aqui, por exemplo, não incomoda, praticamente não incomoda. A gente põe ele para dormir, ele dorme, se ele está precisando de alguma coisa, a gente sabe, a gente vê se ele está com fome, se ele está com frio. Mas se ele chorar por alguma outra razão que não seja justa, eu só falo com ele, filho, não chora, ele para de chorar. Ele para de chorar, que ele não vai fazer uma demonstração aqui agora, mas esse guri aqui está sendo uma benção. A minha menina também, que está lá dentro assistindo um vídeo com a minha esposa, também a gente não tem grandes dificuldades com eles. Eu não vou dizer que não tem nenhuma, né? Não vou dizer que é fácil, mas é muito melhor quando se vive no campo, muito mais fácil. Não estou dizendo que a vida no campo vai fazer um milagre e você, de repente, vai se tornar uma pessoa obediente, né? Que vai vencer todas as suas inclinações. Ainda se tem muitos desafios. A vida no campo faz parte de um pacote, né? Um pacote de propostas que Deus faz pra gente, de mudanças, né? A vida no campo é uma delas. E tem várias outras, e a gente tem que juntar tudo isso e colocar em prática na nossa vida para que tudo funcione de forma correta e equilibrada, né? Eu me lembro então que no provedor, enquanto eu estava já decidido a morar no campo, a minha esposa ainda não estava decidida a morar no campo. Aí, o que acontece?
eu falei pra ela, amor, olha, vamos vender o provedor, vamos se mudar pro campo. Isso já tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses ou 3 meses que a gente tinha o provedor. Ela não concordou na hora, né? Ela estava ainda muito entusiasmada com a questão do provedor estar prosperando e não queria jogar aquilo tudo fora, né? Mas eu já observava alguns problemas, que não era só a questão de viver no campo, de morar na cidade, mas que para manter o provedor nessa fase inicial, eles tinham alguns problemas. Por exemplo, a Anatel exige que se tenha link dedicado. Na época, link dedicado é muito caro. Hoje está um pouco mais, tá mais barato, bem mais barato. Mas na época, 1 megabyte dedicado, que a gente conseguiu em Taquara, era R$650, 1 megabyte. E aí eu falei, não vai dar para mim pegar 1 mega. Tinha um outro problema, a Anatel exigia o CREA. E o CREA exigia que se tivesse um engenheiro que trabalhasse só para o provedor. E o piso de um engenheiro era um absurdo, era muito caro para manter um engenheiro só no provedor, eu não tinha condição de fazer isso. Então uma mulher lá da Bahia fez uma proposta e falou assim, Rafael, não precisa fazer assim, vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui engenheiros que trabalham para vários provedores, e aí a gente faz uma declaração que ele mora aí, mas na verdade ele não mora aí. Mas você bota lá no papel que ele mora, ele vai assinar e, enfim, ele vai falar que ele recebe tanto, mas na verdade ele recebe outro valor bem menor, você vai poder pagar menos, enfim, vai dar para aprovar o probleminha lá com o CREA. E finalmente conseguir a licença com a Anatel para poder operar como provedor de internet. Enfim, eu olhei bem e eu já sabia que aquilo não estava certo, né? Isso eu tô contando assim, não é na ordem em que os fatos aconteceram. Isso que eu estou falando agora é da fase inicial, ainda não estava num estudo aprofundado do espírito de profecia, mas já tinha conhecimento suficiente para saber que isso não estava certo. Mas que sabe como é que é, a gente, não tá certo, não tá, mas também não é lá tão grave, né? Então esse era o meu pensamento. Aí eu pensei, poxa, vamos fazer assim então, bota aí no papel que o rapaz mora aí. Vamos pegar um outro link que não seja dedicado por enquanto, depois a gente ajeita. E a gente vai tocando assim, a hora que tiver rendendo um dinheiro, a gente contrata aí o link e vê como é que vai fazer com o engenheiro. Mas aquilo ficou na minha consciência, né? Poxa, a gente mentiu num papel, né? E tá lá bem claro escrito, não dirás falso testemunho. E a gente foi levando. Enfim, eu vou resumir um pouco para não se estender muito, até para não encher a memória aí do cartão da filmadora. Eu falei assim, amor, isso não tá certo, não vai ter como Deus abençoar a nossa vida com esse monte de coisa errada aí. E agora a gente está descobrindo uma série de outras coisas aqui. Eu tô pensando que seria uma boa se a gente fizesse uma mudança de vida, se mudasse para o campo. O que nós vamos fazer eu ainda não sei, mas vamos se mudar para o campo. Então finalmente, com uma situação lá, ela chegou para mim e falou, Rafael, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos vender o provedor, vamos vender. E então numa semana eu anunciei o provedor para venda para outros provedores e a gente vendeu, né, o provedor em uma semana. E o comprador pagou à vista e a gente comprou um pedaço de terra. Né, eu estou resumindo esse pedaço, mas levou um bom tempo, a gente olhou para mais de 30 sítios. A gente chegou a sair de moto e ficar uma semana quase fora numa moto. Nós não tínhamos filhos. Eu bolei uma garupa na moto lá, botei barraca, botei tudo lá e falei, amor, vamos pegar a estrada, vamos procurar terra, nós vamos achar um sítio. E a gente foi atrás. A gente nem falou nada pra ninguém, a não ser a minha sogra, mas o pessoal acabou descobrindo de qualquer forma. E eles sabem como é que é, eles arrumam um jeito pra falar das pessoas aí. Olha lá, agora sou fanático também, né? E olha a situação aí. Uma semana acampado no mato, e a gente realmente se acampou 3 vezes. A gente chegou a se acampar, a gente estava procurando terra, o sol se punha, a gente parava e se acampava. Montava a barraca, eu não sabia de quem que era a terra, mas a gente, vamos ficar só essa noite aí. Olha só, tá caindo os pinhão ali. Aqui pra nós, essa época do ano é uma boa, porque os pinhão vão caindo e a gente leva pra panela pra fazer um cozido ou uma assada. Tem bastante araucária aqui. Mas enfim, o assunto é outro, né? Né, filho? Não vamos enrolar, né? Aí a gente foi procurando o sítio e encontrou esse sítio aqui. Fica a 40 quilômetros da cidade, o lugar. Era barato,
Área montanhosa, bastante água, não sei se está dando para ouvir aí na filmação, na gravação, mas tem bastante água aqui. E a gente conseguiu um bom preço, né? O vendedor ficou feliz em vender para nós. E a gente está aí. Só que é o seguinte, o lugar não estava assim do jeito que está agora. Agora a gente deu uma limpada, né? Agora a gente tirou umas árvores, fez uma casinha, né? Puxou uma água. Mas a gente chegou aqui, era mato, mato fechado. Não tinha nada, a não ser selva e mato, árvores nativas, né? E a gente alugou uma casa que fica mais ou menos 7 quilômetros daqui. Eu falei, vamos alugar lá, a gente mora lá, até que dá uma ajeitada aqui, faz uma casa, a gente vem. E nesse meio tempo, a gente tomou uma outra decisão. Poxa, né? 7 quilômetros, a gente tem que estar vindo 7 quilômetros aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar aquela casa lá e vamos se mudar pro sítio. Vamos se acampar aí, monta uma barraca aí, a gente se acampa e vai construindo, né? Poxa, a gente vê na Bíblia o pessoal vivia acampado, mas a gente nem... Não é possível que a gente não consiga fazer isso. Mas a gente também, mais uma vez, decidiu não contar isso para todo mundo. Porque não é todos que iam considerar isso uma boa decisão. Até porque a essa altura a gente já tinha uma filha. Tava nova ainda, 1 ano e pouco, alguma coisa assim. Aí a gente veio para se acampar e nisso um casal do Paraná decidiu também vir para cá. E eles se acamparam também. Então a gente ficou em 2 famílias acampado aqui, né? Montamos umas barracas. Barraca a gente montou em um dia, né? Eu fiz uma cama de madeira, uma beliche de casal até. E ali que a gente ficou. Fiz uma cozinha, um fogão a lenha, uma cobertura e a gente foi se virando assim. E nessa eu fui derrubando as árvores, eu fiz uma serra-fita, comecei a derrubar as árvores e cortar nessa serra-fita, tirando as vigas e algumas tábuas. E fui construindo a nossa casa, né? Com bastante alegria, mas o que deixava um pouco mais triste, tornava a situação um pouco mais complicada, é que naquele ano choveu muito. Então não foram poucas as vezes que eu trabalhei na chuva, porque eu não estava animado para esperar a chuva passar. Vamos trabalhar na chuva, se não tivesse tão frio dava para encarar. E aí foi indo, né? E por incrível que pareça, foi um ano que a gente menos pegou resfriado e gripe. Foi uma coisa até muito impressionante. Eu esperava que a gente fosse ficar mais doente por causa da exposição ao vento. Até muitas vezes na chuva, eu andava também muito de moto. E o banheiro era improvisado e ficava um pouco afastado da barraca, banheiro de tomar banho. E a gente sempre saía do chuveiro, né? Se enxugava, botava uma roupa e saía naquele ar frio do inverno, né? A gente passou o inverno acampado aqui no Rio Grande do Sul. E não é calorzinho igual lá Taquara, igual ali pro lado da capital, Porto Alegre. Aqui é mais alto, aqui é 500 metros de altitude. Né? Na parte superior aqui a gente tem 900 metros, em que gia legal no inverno. Mas aquele ano a gente teve sorte que não fez um frio tão intenso. Então deu para encarar. Então a gente foi preparando toda essa madeira, né? Fiz uma casinha. Só que é o seguinte, eu nunca tinha trabalhado de carpinteiro, nem de pedreiro, servente. O máximo que eu fiz uma vez foi rebocar uma parede e olha lá, ficou mais ou menos. E agora eu tinha que construir uma casa. Então eu pensei, poxa, eu vou pegar um local aqui que não é um local definitivo. Então eu vou fazer a casa num local assim, que se der algum problema, pelo menos não vai me incomodar lá, né? Aí eu fiz uma casinha, até com a ideia de mais ou menos... Não, vou fazer uma casa, mas é uma casa provisória. Uma casa, na verdade, vai ser a minha oficina depois. Que vai ser a minha aula de carpintaria. E aí a gente queria que também que a casa pegasse bem sol. Como é uma área montanhosa, a gente tem que analisar bem de uma forma que pegue o máximo de sol possível. Então eu pensei, eu vou fazer uma casa de 4x8. E eu vou fazer os quartos embaixo, a sala e a cozinha embaixo, e o banheiro. E os quartos eu faço em cima. Dessa forma eu economizo na telha, a madeira a gente está preparando aqui. E a telha cobre as duas partes. Então eu fiz uma casa de 4x8 com 2 pisos.
Olha, eu não fiz todos os cálculos de quanto que eu gastei entre pregos e telha, né? Mas eu fiz uma casa simples. Eu fiz uma casa, eu não usei portas, eu não comprei porta, eu não comprei janela, eu não comprei esses acabamentos, sabe? Eu fiz tudo aqui. Eu acredito que eu não gastei mais do que 4.000 reais nessa casa. Eu acho que eu não gastei mais do que 4.000 e fiz essa casa que a gente está até hoje aí, faz já para 3 anos. E a gente pretende ficar nela um tempo ainda, né? Vamos ver como é que as coisas vão ser. Eu também preciso de uma oficina, então provavelmente eu vou fazer uma outra casa depois e vou usar essa como uma oficina. Mas dá para morar tranquilamente, né? Ah, então esse casal estava com a gente nessa, ficou 4 meses aí com a gente, ainda, mesmo acampados, né? E então a gente está aí até hoje, né? A gente tá lutando aí. A gente também tinha o mesmo pensamento que a maioria tem, que acreditava que chegava no sítio, distribuía algumas sementes no chão e dali a alguns meses estava comendo de tudo, né? E não é bem assim, né? A gente ainda não dedicou bastante tempo na agricultura. A gente fez a limpeza, preparou a casa, arrumou oficina, né? E eu também, como eu mexo muito na minha própria mecânica dos carros, então eu também faço coisas como, né, teve uma ocasião em que eu arranquei todo o motor da caminhonete, eu troquei todas as juntas, os retentores e eu sempre gostei de mexer nisso, mas também me tira bastante tempo, né? Faço a manutenção nas motos. E como aqui é longe da cidade, é complicado de você deixar esse tipo de coisa na oficina, né, para pegar depois. E além do mais, eu nunca tive sorte com mecânico. Até agora eu não achei um bom ainda que fosse confiável. Sempre dá problema quando eu deixo alguma coisa na oficina, complica, fica ruim, não funciona. Mas então estamos levando assim, né? E aqui a gente tem também com esse mesmo grupo que era considerado, ainda é por muitos, né, chamado de perfeccionista, são muitos nossos amigos agora, né? Então tem os encontros de famílias que são feitos todos os meses no sítio de alguém. Até semana passada foi aqui no nosso sítio. E nesse mês agora, no último semana do mês, vai ser num outro sítio, né? Então é bem interessante, né? A gente tem aprendido bastante. Então a gente tem estado aí agora com o Romeu e a Simone, eles vieram de Santa Catarina. Daniel Silveira fez lá no, na linha do tempo dele o anúncio de que a gente tinha à disposição aqui uma vaga que pudesse dar certo, né, com alguém que tivesse a ideia de morar no campo. Que a gente tinha, além de uma casinha simples, a gente tinha também um trabalho aí que dava para ir levando, né, que dava para ir trabalhando. Então a gente está assim, né, tá nessas condições aí. E a gente não tem plano nenhum de morar na cidade. Se eu for para sair desse sítio, vai ser para algum outro sítio, né? Não voltaria de forma alguma para a cidade. E eu tenho certeza que Deus ele sente-se muito mais feliz quando alguém em oração pede por uma coisa que faz bem para ela, né? Às vezes se gasta muito tempo pedindo a Deus, Senhor, por favor, eu quero ter tal emprego, eu quero comprar tal coisa, eu queria, enfim, coisas materiais, né? Mas quando a gente pede coisas relacionadas à nossa salvação, à nossa preparação, ao nosso caráter, sem dúvida é atendido de forma especial, né? Claro que Deus não vai fazer tudo pela gente, mas Ele vai abrir portas, né? Agora, cabe a nós se a gente vai querer entrar no caminho estreito, porque não espere que uma
um caminho largo se abra diante de você. O que a gente fez aqui, eu até acho que tem que ser assim para todos, tem que se acampar e ter que enfrentar essa série de obstáculos, né? Mas pra mim, eu sempre fui meio aventureiro, isso pra mim não foi uma dificuldade. Eu até gostei, né? Eu achei interessante, se eu tivesse que passar por isso, eu encarava de novo, né? Mas eu observei que para muita gente é bem mais complicado. As pessoas têm que enfrentar uma barreira com ela mesma muito forte para abrir mão do conforto que está acostumado a ter, né? Porque num acampamento você não tem o conforto que você tem numa casa, né? Tudo é muito mais apertado, mais difícil de organizar, de higienizar e tudo mais. Mas é possível, é uma situação que dá certo. Quanto ao nosso sustento aqui, que eu acho que é até o maior desafio, né? O maior desafio é se sustentar no campo, principalmente nos primeiros anos. Quando a gente decidiu morar no campo, que decidiu vender tudo, eu ainda não sabia o que eu ia fazer no campo, eu só sabia que eu ia. E a gente comprou a terra, a gente fez o que dava e olha, estamos indo, o que eu vou fazer, vamos descobrir depois, né? E eu achei uma forma de sobreviver no campo. Até que a gente transforma esse local numa área onde a gente possa se sustentar da agricultura, eu trabalho com eletrônica, então eu tenho também uma loja virtual e eu faço alguns serviços de adaptações elétricas, fabricação de fontes elétricas e adaptação de equipamentos para redes de distribuição de internet, né? Principalmente rede cabeada, né? E algumas coisas também para rede sem fio. Eram coisas que eu fazia no meu provedor e que eu decidi oferecer isso para outros provedores. Então é o que tem mantido a gente. E eu tenho a intenção de trabalhar com um sistema semelhante ao sistema agroflorestal, não tudo, não pegar todo o pacote que eles propõem, mas pegar bastante ideias que já estão desenvolvidas por eles, né? Que na minha opinião faz bastante sentido. Não é aquela monocultura onde você pega uma área e planta só milho. Filho, calminha, né? Sem gritaria, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? A gente não vai chegar aqui e detonar todo o mato e plantar uma coisa só, ou duas, ou três. A gente vai fazer uma floresta de árvores frutíferas. A nossa atenção especial vai ser para as frutas, né? Vai ter os cereais? Vai ter o milho, vai ter o feijão, né? O trigo, né? Mas o nosso foco é frutíferas e castanhas e árvores que deem alimento, né? Então a gente vai plantar tudo isso de maneira misturada. Então elas vão ficar como se fosse uma floresta, não tão fechada igual essa aqui atrás, um pouco mais aberta, mas árvores não vão estar muito longe uma das outras, só o suficiente para uma copa não encostar uma na outra. Então a gente vai fazer podas nessas árvores regularmente, mantendo o solo coberto. Se tudo esse procedimento a gente pode observar aí nos vídeos do YouTube, né? Tem bastante material já mostrando como funciona o sistema agroflorestal. O que me achei interessante nesse sistema, não se usa máquinas, não precisa de trator, nada disso, não precisa de você estar deslocando adubação química ou qualquer tipo de adubo externo, o sistema se sustenta com as próprias decomposição das podas, né? Não precisa. A gente tem observado que até o calcário, depois de uma certa altura, é dispensado, né? Porque vai ter já muita minhoca e bastante bichinhos e bactérias que vai estar providenciando os nutrientes aí necessários para a planta, né? Então é mais ou menos isso, né? Que a gente tem feito. E minha esperança é que em breve a gente se sustente totalmente da agricultura. Então finalmente eu vou deixar de trabalhar com eletrônica, né? E aí todo o meu tempo vai ficar para o sítio, olha que beleza. Eu gosto muito de quando eu posso tirar um dia. Todos os dias que eu tiro para trabalhar no sítio é um dia mais legal, um dia mais gostoso, né?
E eu penso que no dia que a gente conseguir sobreviver só da agricultura, isso vai fazer muito bem pra gente, né? Aqueles problemas que eu tinha, que eu comentei no início, respiratórios, uma vez ou outra enfermo, acabou. E olha que ainda tem bastante mudança para ser feita, ainda a gente compra muito alimento na cidade. No dia que a gente tirar toda ou uma boa parte da nossa alimentação daqui, a gente vai estar num outro nível, numa situação ainda mais favorável para a saúde, né? Os nossos filhos até hoje não precisaram de medicamento, de remédio, nunca precisei levar no hospital, nenhum dos dois, desde que nasceram. Esse aqui nasceu de parto normal, com 4 quilos e alguma coisa. E a minha esposa é pequena, ela tem 1,55 m, se eu não me engano. E a nossa filha, a outra filha também não tem problema, praticamente, não tem necessidade de tomar medicamento nenhum, né? E tem se desenvolvido muito bem mentalmente e fisicamente, né? Eu penso que eles vão ter um nível de saúde até superior do que o da gente, porque pelo que eu sei, pelo que a gente sabe, pelo falta de conhecimento dos nossos pais, não vou dizer que foi rebeldia, porque eles não sabiam, a gente não teve lá o melhor cuidado na questão da saúde, né? Eu fui criado à base de chocolate e leite. E daí vinham meus problemas respiratórios, além de ter sido uma cesárea, que eu não sei se foi muito prematura, talvez não, mas a gente sabe que em muitos casos é comum a criança ter problemas respiratórios quando tem que passar por uma cesariana. E já hoje eu não tenho esses problemas graves que eu tinha, né? Não tenho mais aqueles problemas de pulmão e tal. E eu já pude notar um avanço muito grande em todos nós nessa parte da saúde, né? Então, meu conselho é altamente recomendado sair da cidade o quanto antes e se mudar para o campo, né? E, e é isso aí, né? Eu poderia contar mais detalhes, mais coisas que a gente tem feito, mas por hora vamos deixar por aqui. Então, forte abraço a todos, que Deus abençoe os planos de vocês que querem ir para o campo, né? E com certeza, sem dúvida nenhuma, é o plano de Deus. Então não precisa nem dobrar os seus joelhos e perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu vá para o campo? Isso aí ele já falou que quer. Seria como você perguntar, Senhor, você quer que eu guarde o sábado? Isso aí já está certo, essa decisão, essa questão já está decidida, já está definida, você já sabe qual é a vontade de Deus. Você que leu no Espírito de Profecia, né, que tem estudado, já ficou bem claro, não tem dúvida nesse ponto. A questão é como, né, quando, que lugar ir, né? Enfim, são esses detalhes aí que é necessário dobrar os joelhos e orar a Deus pedindo sabedoria para fazer, né? Porque um plano dado errado de ida no campo acaba que tem uma consequência negativa. A pessoa já não vai ter aquele ânimo de ir uma segunda vez se a primeira deu errado, né? Agora, também é necessário a pessoa estar disposta a passar por dificuldade, né? Não espere que tudo dê certo, né? A gente recebeu aqui no sítio um casal, tava no ânimo para morar no campo, numa empolgação. Eu até falei para minha esposa, olha, até agora eu não achei um cara tão animado para morar no campo. Mas ele veio aí, morou na cidade a vida toda, né? E a gente ofereceu para ele uma morada e isso já tem algum tempo. Então ele pegou num machado pela primeira vez na vida. No facão eu nunca tinha pegado. Martelo, não sabia. Bater um prego. Falei, olha, vai ser difícil, você vai demorar, não é de uma hora para outra que você vai ficar o mestre na foice, né? Então ele trabalhou ali numa árvore com um machado, com uma foice ali, e ele bateu um tempo numa árvorezinha assim, cansou bastante, e a gente percebeu a dificuldade, e em pouco tempo estolou bolhas na mão, né? E a esposa dele ainda para complicar um pouco mais, tinha uma certa alergia a alguns mosquitos e acabou desanimando, né? E em 15 dias eles foram para um outro lugar. Tentaram a vida num outro local, numa outra área rural. Não deu certo também. Foram para uma terceira que eu soube
também não ficou. Quer dizer, são pessoas que estão em busca de uma facilidade, né? Eles querem tudo pronto, quer dizer, acham que vão se adaptar muito rápido, que vão ganhar uma resistência física da noite para o dia, né? E não é assim que funciona. Então, todos aqueles que estiver querendo ir para o campo, estejam preparados para enfrentar esse tipo de privação. Mas eu digo uma coisa, isso de forma alguma é desfavorável para o desenvolvimento do caráter e da fé. Eu penso que na realidade é muito pelo contrário. A gente está perdendo oportunidade de desenvolver o nosso caráter quando a gente se desvia das dificuldades, né? A gente podia aproveitar elas para exercitar a nossa fé, né? Cada dificuldade que surge, meu amigo, lute, né? Avance com força e oração. E não pense que não vai ser necessário o esforço. Vai ser necessário o esforço, ele é de grande importância, né? A Dona White fala que é necessário vida dupla, né? Esforço e oração. Qualquer um deles que você tirar fora da jogada não vai funcionar. Não vai ser bem sucedido, né? Mesmo aquele que só se esforça e não ora, não dá certo. E aquele que só ora, mas não se esforça, também não dá certo. Então fica aí o nosso conselho, né, Gabriel? Firmeza, né? Tá um pouco friozinho, vou botar uma blusa em você. Eu gostaria de ler aqui alguns textos, né, sobre vida no campo, né, que talvez a gente falando assim ainda não seja o suficiente para despertar o interesse, né, o suficiente para a pessoa ir lá e conferir se realmente está escrito, né. Então quem sabe você veja esse vídeo até o fim e possa aí ver alguns textos, né, que são bem claros, né. Um deles está aqui em Ciência do Bom Viver, na página 363 a 365. E diz o seguinte: não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades e se apinhasse em cortiços. Ele pôs a princípio nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos regozijemos ainda hoje. Quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será nossa posição para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma, né? Então, qual que era o plano original de Deus? Realmente, a gente observa no passado que Deus colocou nossos primeiros pais em um ambiente natural, né? Em meio à natureza, em meio às árvores e os animais. E a gente ainda tem aqui mais alguma coisa que diz o seguinte, agora falando aqui sobre o perigo das cidades, né? E diz o seguinte: poucos reconhecem a importância de evitar quanto possível todas as associações contrárias à vida religiosa, né? Pessoas que dão pouca importância, né? As coisas que influenciam negativamente a nossa vida, né? E aí ela continua: ao escolher seu ambiente, poucos tornam sua prosperidade espiritual sua primeira preocupação, né? E é uma realidade. Quando alguém escolhe morar numa cidade, primeira coisa que ele se preocupa: será que lá eu vou ter um bom emprego, né? Será que lá eu vou ganhar bem? Qual que vai ser meu salário, né? Vou estar próximo daquelas coisas que eu gosto, se vai ter, que tipo de diversão existe ali, né? Enfim, são tudo coisas dessa natureza, na grande maioria das vezes, né? E a gente ainda considera é, comum isso no mundo. O problema é quando isso está já assim sendo considerado aí no meio adventista, né? De povo que deveria saber o que realmente é importante. Como nos dias de Noé, né? Aqui mais um texto da página 21 do livro Vida no Campo. É o propósito de Satanás atrair homens e mulheres para cidades. Opa, peraí. Então, pedir para que Deus abençoe a minha vida na cidade pode estar em conflito, né? Porque esse é o propósito de Satanás. Para alcançar ali o seu objetivo. Inventa toda sorte de novidades, divertimentos, toda espécie de excitação. E as cidades da terra hoje vão se tornando como as cidades diante do dilúvio. Sodoma e Gomorra,
né? E também do tempo de Noé. E ainda continua aqui, ó. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Nos dias anteriores ao dilúvio, inventou-se toda sorte de divertimentos para levar os homens e mulheres à negligência e ao pecado. Hoje, em 1908, olha só a data, cento e poucos anos atrás, Satanás está trabalhando com intensidade para que as mesmas condições prevaleçam, né? Então a gente vê aqui problemas, né, com relação ao estilo de vida que se tem na cidade. Agora, não sou eu que estou dizendo, né? As pessoas falam, não, irmão, não é bem assim, mas aí não é comigo. Eu só estou passando, só estou lendo o que o profeta escreveu e a gente sabe que ela mesma faz a afirmação de que tudo que ela escreve não é da própria vontade dela, são coisas que Deus, por meio de visões e sonhos, tem revelado a ela, né? Dá para se fazer um estudo aí do dom profético e se tirar todas as dúvidas com relação a isso, né? Porque também pode acontecer da pessoa pensar, não, essa era a opinião da irmã White, né? Estude, dê uma pesquisada no que realmente era a opinião dela. E você vai ver que não tinha opinião dela no que diz, né, nesses livros do Espírito de Profecia, né? Não é privação. Quem está advertido? Outra vez dizemos, saí das cidades, não considereis uma grande privação terdes de sair para as colinas, montanhas, buscar esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com o nosso povo para tomar o trabalho de sua vida, procurar a espiritualidade, né? Mais importante prioridade na nossa vida é coisas relacionadas ao nosso caráter, né? A nossa espiritualidade. Cristo está à porta. Por este motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação ser desconvidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí ricas bênçãos aguardam os que delas se quiserem apoderar. Onde é que está a bênção? Aí ricas bênçãos aguardam os que delas quiserem se apoderar, contemplando-nos cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras de suas mãos, das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à imagem de Deus. Aqui ela falando então sobre contemplação. Qual que é o efeito de uma vida no campo? É uma transformação, né? Só de você estar no campo, diante de coisas favoráveis que vão te ajudar, né, a se libertar daquelas tendências herdadas e cultivadas, daqueles males que escravizam, né, a maioria das pessoas. Não basta saber o que é certo e o que é errado, isso não é suficiente para uma pessoa ser convertida. Ela precisa tomar todas as decisões necessárias a fim de se cercar de coisas que vão tornar tudo isso possível, né? E não é do dia para a noite, leva tempo, né? A gente passa anos sendo contaminado e sendo habituado a fazer coisas erradas, e também não é tão rápido assim que essas coisas vão sair da nossa vida, né? Eis aí também um perigo de adiar as decisões, né? Mais dois textos aqui a gente finaliza. Olha só. Uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto não proporcionam as condições essenciais a uma vida útil e feliz. Então a felicidade na realidade não está ligada às coisas materiais, né? Principalmente essas coisas luxuosas, né? Conforto, ostentação. Jesus veio a este mundo a fim de realizar a maior obra jamais efetuada entre os homens. Opa, agora vamos falar sobre Jesus. Olha, sabe que eu sempre achei que Jesus morava na cidade, né? Galileia, Belém, poxa, sempre achei que ele morava na cidade. Mas olha só,
Vamos ver aqui onde é que Jesus realmente morava. Veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver, de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Então temos aí o nosso modelo. O que ele fez? Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu filho? Quais foram as condições? Olha só, preste atenção. Uma habitação isolada nas colinas da Galiléia, um lar mantido pelo trabalho honesto, respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provação, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento, a hora de estudo ao pé de sua mãe, com o rolo aberto das Escrituras, serenidade da alvorada e do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus, tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus. Isso é muito interessante. Isso para mim foi uma novidade. Falei, poxa vida, olha só, poxa, Jesus. A gente está acostumado a ver até mesmo nas literaturas juvenis, Jesus numa cidade, morando numa cidade, enquanto que a realidade é que ele morava nas colinas da Galiléia e não dentro de Galiléia. Isso é interessante. E agora, o que dizer de outros homens? Ah, mas então, provavelmente era só Jesus? Não, não, olha só o que ela continua dizendo aqui, ó. Herança campestre de homens nobres. O mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Esse texto está na sequência do texto de cima, tá? Então, o mesmo acontece aqui é que aquelas condições que fizeram parte da vida de Jesus também fizeram parte desses homens que nós vamos ler aqui agora. Lede a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade. Homens cuja influência foi mais eficaz no erguimento do mundo. Todos esses homens moraram no campo. Tá aí. Bom, alguns textos, né? Somente com esses textos aí já dá para uma pessoa ver que realmente é de grande importância a vida no campo, né? Então fica aí, né? As razões de por que a gente está aqui. E a gente não está aqui só para livrar a gente também. A gente deseja fazer disso uma oportunidade também para outras pessoas, né? Assim como tem sido para o Romeu aqui, a gente tinha um pedaço de terra, conseguiu para eles. E a intenção também não é viver isolado, não é viver isolado do mundo e não conversar com ninguém. A intenção é apenas moradia, o evangelismo tem que ser feito. Ellen White fala que a gente não precisa morar na cidade para fazer evangelismo na cidade. Porque Jesus morou nas colinas, num lugar isolado, e fez um evangelismo como ninguém nunca fez, né? E todos os outros homens que a gente leu ali também moravam no campo e faziam o seu trabalho missionário de forma extremamente eficiente, né? Então o que a gente mais precisa não é de homens morando na cidade para evangelizar, mas de homens realmente convertidos, uma conversão genuína, né? As escrituras deixam bem claro, é um erro mandar um obreiro não convertido para o campo missionário. E a gente leu ali um outro texto dizendo que não existe uma família em 100 que se desenvolva física, mental e espiritualmente por estar vivendo na cidade. E aí a gente vai pegar um obreiro que vive na cidade para evangelizar e vai ter que ter a sorte de pegar justamente o cara que faz parte do 1% que está preparado para fazer esse trabalho missionário de forma realmente eficiente. Porque a gente sabe que é bem comum obreiros aí dar um mau testemunho e tornar o trabalho missionário de um outro aí mais complicado, porque aí vai acontecer de a pessoa falar assim, ah, você é adventista? Eu conheci um adventista. Você não sabe o que ele fez. E fica toda aquela situação complicada. Então é isso aí, né? Daí os conselhos e a melhor coisa que a gente faz é obedecer ao Senhor e colocar em prática aquilo que Ele tem nos mostrado. Todo esse pacote de escolhas
de grande importância para a nossa preparação para aquele grande dia, né? Para que a volta de Jesus chegue e a gente se sinta muito feliz ao invés de estar se sentindo desesperado, né? Pode ser um grande desespero, vai ser um grande desespero para muita gente quando eles verem que eles não estão preparados para a vinda de Cristo, né? Então que tudo aquilo que Deus tem feito por nós possa ser realmente atendido eficazmente, né? Come now, let us reason together. That's what God says. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as the snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Come now, let us reason together. That's what God says. Come now, let us reason together, says the Lord. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be strong, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee. Be strong, be strong and of a good courage. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Be strong and of a good courage. Joshua 1:9. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy